Ok, minha gente, estou voltando e vou contar. Agora a gente vai conhecer um pouco da história da Mônica, né? Por que ela veio aqui no programa? Eu sempre trago pessoas interessantes e inteligentes aqui no programa. E quando eu conheci a Mônica, aliás, a gente já conhecia, porque eu acho que todo mundo conhece ela na cidade, né? Ela mesmo diz, ó, vou pela calçada, atrapalho todo mundo, atrapalho o trânsito, mas é assim que eu vivo. E a vida dela é super interessante. Ela foi lá na igreja, na missão, com a Gabi. Aliás, ela gravou um podcast com a Gabi essa semana, daqui a pouco está no ar. Aconselho, ó, procura lá no canal da Gabi, né? Canal Gabi, o Gabi TV, que você vai ver esse podcast. Então, aí eu falei, caramba, eu tenho que levar essa moça lá no programa, porque a história dela é uma história, não é qualquer história não, né, Mônica? Olá, bom dia. É uma história especial. O teu problema, a gente vai mostrar umas imagens aí, da Mônica no dia a dia. Porque enquanto mostra, aí a Mônica vai explicando, né? Quer dizer, você cozinha ou você tapeia que cozinha? Não, eu sei cozinhar, mas eu sou um pouco preguiçosa, mas eu cozinho e eu faço de tudo dentro de casa. Varro, passo pano, arrumo casa, faço de tudo dentro de casa. Claro, no meu tempo. A gente tá fazendo miojo, né, garota? Não, eu tava fazendo arroz, isso foi domingo. Porque tá com cara de miojo. Não, tava sendo arroz. Eu faço arroz, consigo fazer as coisas, mas como a gente tem mãe, às vezes a minha mãe faz, leva nos potes, mas eu consigo fazer de tudo. A única coisa que é mais cansativo para mim é varrer e passar pano, mas sendo preciso eu também varro e passo pano e lavo a louça. Inclusive eu tenho até uma fama de ser muito enjoada com casa. Eu recebi uma pessoa na minha casa que ela falou uma coisa muito engraçada. Sua casa é limpa, né? Eu não imaginava ser assim. Mas eu falei disso hoje de manhã, que as pessoas estão muito chatas. São as perguntas que a gente precisa lidar com a ignorância no sentido de entendimento. Mas você já leva esse tipo de pergunta numa boa? Na maioria das vezes, sim. Uhum. Eu estava num encontro cristão e a moça virou para mim e falou assim... Aí ela pediu para eu gravar um vídeo em Libras. E aí eu levantei e fui. Aí eu falei, vou gravar de pé, porque a postura fica melhor. Ela, você fica em pé? Eu falei, fico. E eu sempre brinco, né? Que eu sou uma cadeirante flex, que eu ando e uso cadeira. E aí ela falou assim... Aí eu resumi um pouco da minha história. Aí ela virou para mim e falou, mas esse seu sorriso é verdadeiro? É seu? Estupidez. Aí eu falei, quase que eu respondi, não, é prótese. Aí ela falou, aí eu não entendi, olhei para o menino que estava gravando, é verdadeiro. Aí ela falou, não, porque passando por tanta coisa assim, tem um sorriso no rosto, mas ela não entende o que gera esse sorriso. Mônica, esse tipo de pessoas que a gente encontra aí diariamente, tá? São aquelas pessoas que realmente não pensam. Elas não estão preocupadas com nada na vida, a não ser pegar dinheiro, ganhar dinheiro. O resto, sim, elas não se preocupam com nada. Sim. Isso a gente vê claramente aí, né? Você tem uma deficiência até certo ponto grave, né? Eu tenho dois casos na minha família e a gente sabe das dificuldades, como é difícil, mas faz parte e tem que levar. E tem gente que acha que deficiência limita o QI das pessoas. Que a pessoa que tem uma deficiência tem um problema de não saber escrever, qualquer coisa desse tipo. Um problema intelectual. Sim. É verdade, as pessoas pensam isso. Eu passei por essa situação quando eu entrei na minha primeira faculdade de administração. E aí no primeiro dia de apresentação, o rapaz perguntou, aí todo mundo precisava se apresentar e falar a função e o local onde trabalhava. E aí eu falei que na época eu trabalhava no Banco Itaú e eu trabalhava na gerência. Aí um rapaz brincou e falou, foi o teu QI que te colocou lá, né? Aí eu não entendi muito, o pessoal riu, aí ele falou, foi quem te indicou, né? Mas eu passei pelo processo normal de seleção. Isso não é nem piada, isso é estupidez mesmo, né? Mas isso acontece muito. Eu hoje estava falando desse mundo que a gente está vivendo hoje, que as pessoas são muito chatas e coisas que não se pode mais brincar como se brincava anteriormente, que hoje é considerado assédio, esse tipo de coisa. Mas
Tem as brincadeiras e tem aquelas coisas idiotas, que é isso que você está contando a gente. Aí, aliás, ela tem uma história, conta do banco, né? Eu fui num determinado banco aqui na cidade. A pergunta que eu mais respondo na minha vida não é por que você anda assim? Às vezes as pessoas podem pensar, por que você anda assim? Não, não é a pergunta que eu mais respondo. A pergunta que eu mais respondo é, você assina? E aí, quando eu vou em alguma loja, né, antes que a gente precisava assinar no cartão de crédito, a senhora assina? E aí eu fui num banco, e aí o banco, determinado banco, eu fui pegar o meu cartão que tinha vencido. Aí falou, a gente precisa que a senhora assine. Aí eu falei, mas assinar o quê? Não, é que a documentação da sua conta sumiu. Eu falei, mas isso é banco ou é o quê? A senhora assina aqui para mim, por favor. A senhora assina? Eu falei, eu assino. E aí eu fui para a gerência, fui para o caixa, e aí chegou lá o rapaz, já veio com a almofadinha. Aí ele falou, a senhora assina? Aí eu falei, eu assino. Aí ele falou, a senhora assina aqui para mim. Eu falei, olha, eu preciso saber o que eu estou assinando. A sua documentação sumiu. Eu falei, então tá bom. Mas eu só vou assinar depois que eu entender. E ele queria agilizar o atendimento, pedindo que eu assinasse. E eu falei, não, só vou assinar depois que me explicar. E eu voltei para a gerência. Nisso que eu voltei para a gerência, o gerente pediu para que eu esperasse. Eu esperei, ele falou, olha, porque a assinatura da senhora não consta aqui no sistema. E aí eu virei para ele e falei, entendi. A minha assinatura não está digitalizada no sistema. E aí ele ficou meio assim. Aí eu perguntei para ele, por que você não me falou isso desde o início? Aí ele falou para mim, porque quando a gente sabe que as pessoas não vão entender, é assim que a gente explica. Uhum. E aí eu segurei no braço dele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, me dá o papel aí para eu sair. Aí ele ficou meio sem graça. Aí eu falei, olha, eu trabalhei no Banco Itaú 6 anos e sou amiga de profissão sua. Se você tivesse falado desde o início, aí ele quis se desculpar, se explicar. Eu falei, não, fica aí, meu filho, que eu vou sair. E você trabalhou na gerência do Unibanco, né? Do Itaú. Do Itaú. Trabalhei ali. Eu me lembro de você no Itaú. As pessoas ainda não estão preparadas, né, para lidar com as pessoas com necessidades especiais. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para lidar com ninguém. Não. Tá? Nem o ser humano com o ser humano. Eu acho que está esse mundo. Não, o mundo está em caos, mas eu acho que a pessoa, ela julga muito a pessoa com deficiência na posição em que ela está. Se ela está sentada em uma cadeira de roda, se ela está em pé. E isso não atrapalha em nada a vida de uma pessoa intelectualmente falando. Não atrapalha em nada. E aí, quando eu mostro o meu laudo, que eu tive sequelas de... A minha casa é super adaptada, tá vendo? Ela tem uma escadaria para subir e ali para ir para o meu quarto, para o meu escritório também tem uma escada. E para ir para o segundo andar da casa tem uma escada caracol. Super adaptada. Mas meu pai e minha mãe me criaram assim, para ser independente. E essa criação independente hoje é o que vai me dar a liberdade de poder sair do Como é país. Que aquele lance que você contou, a gente já vai falar já para você na tua viagem para a África. Aquele lance que você contou, quando caía alguma coisa no chão, teu pai mandava você pegar e não pegava. Até se eu cair também. Se você caísse. Até hoje também, se eu cair, ele fala, levanta, você não pediu ajuda para cair? Vai pedir ajuda para levantar? E aí minha avó também mandava eu descer as escadas, minha mãe mandava eu descer as escadas, pegar alguma coisa lá embaixo, aí eu subia, e aí eu morava ali nas Paineiras, subia e descia a escada, e isso foi a orientação médica, isso há 48 anos atrás, trata ela como uma criança normal. E aí eu fui tratada como uma criança normal e hoje eu tenho, graças a Deus, a liberdade de poder viajar sozinha, o Brasil inteiro. Mas no início, quando teu pai e tua mãe faziam isso com você, você ficava com raiva deles? Poxa, me ajuda, eu sou deficiente. Não. Você chegou a reagir dessa maneira? Não. Na verdade, as pessoas ficam me perguntando
Quer que eu te ajude a subir com a bolsa? Quer que eu te ajude a subir? Para mim, tudo é normal. Eu me habituei, né? Teve uma fase que a deficiência foi mais leve, vamos dizer assim, a minha locomoção era melhor. De 2007 para cá se complicou um pouco mais, devido a um acidente que eu tive dentro de casa. Mas eu tinha muita convicção que seria um momento e que o Senhor ia me reabilitar, ia fazer com que eu ficasse de pé de novo. Você hoje mora sozinha? Moro sozinha. Qual é a tua deficiência? O meu laudo é displasia espática de sequela de paralisia cerebral de caráter definitivo. Ou seja, eu não entendi nada. Explica. Quando eu tinha 10 meses de vida, eu nasci uma criança sem nenhum tipo de deficiência. Tá. Quando eu tinha 10 meses de vida, eu tive uma febre muito alta. E essa febre deu uma convulsão e aí deu uma paralisia cerebral, que afetou o lado direito do meu cérebro. E aí eu fiquei sem andar e meus pais contam que nem a cabeça em cima do pescoço eu segurava. E aí os meus pais foram buscar tratamento e aí o médico falou, olha, trata ela como uma criança normal. E aí eu fui andar com 4 para 5 anos aproximadamente. No colégio você teve dificuldade? Sofreu algum tipo de bullying, essas coisas? Foi normal? Não tive bullying de uma pessoa, lembro bullying de uma pessoa. Mas como eu sempre, vou falar a palavra que minha mãe usa, né? Sempre fiz arte como todo mundo, fui parar na secretaria várias vezes, sempre fiz as mesmas coisas que as outras crianças, então não tinha esse problema. Eu lembro que uma vez no aniversário da cidade, foi a primeira vez que eu desfilei no desfile cívico da cidade. E aí meu pai e minha mãe foram acompanhando. Eu acho que eu me lembro disso. Do início eles foram acompanhando até que antes descia ali, né, pela rua, passava pelo Banco do Brasil e descia Parque Regadas. Então assim foi um momento único para mim. E quando tinha passeio de escola eu ia, quando tinha passeio de... porque criança não tem preconceito, né? Criança lida de uma forma... Mas você era aquela criança limitada ou você era aquela pestezinha que eu sei que era? Já tinham me falado. A pestezinha. Me falaram. Sempre fui muito levada. Inclusive eu vi a cena do carro andando em cima da calçada. Eu posso andar com o meu carro em cima da calçada. E eu vejo de vez em quando você na rua andando, fazendo... Na rua, passo... Já arranquei a unha de uma menina passando em cima do... Ô, Mônica, você está estudando muito, né? Você estudou muito e você hoje é missionária, você vai de igreja em igreja, contando a tua história, chamando pessoas para seguir junto com você, com uma missão que você tem. Não estou falando de seguir para a África. E o teu caminho é a África. Queria que você falasse disso tudo. Como é que você chegou na igreja? Por que você chegou na igreja? O que você faz hoje como missionária e por que África? Então, eu me converti aos 11 anos de idade ali na Igreja Batista em Barra do Imbuí, onde eu já estou há 37 anos, ali na Igreja Batista da Barra. E quando eu era criança, a minha avó... Eu perguntava muito para minha avó por que todo mundo andava e eu não. E a minha avó falou, olha, lá no céu existe um moço que se chama Papai do Céu. Se você pedir, você vai andar, mas você tem que fazer uma coisa chamada missões. E aí eu comecei a orar e Deus me colocou de pé com 10 meses de vida. E aí, com 4 para 5 anos, aí comecei a andar, comecei a fazer algumas cirurgias. E aí com 11 anos eu me converti. E aí comecei a me envolver nos trabalhos da igreja. E aí, com 20 e poucos anos, eu me envolvi com o Ministério de Missões, no qual eu sou envolvida até hoje. E Deus me dá a oportunidade aí de servir em vários lugares do Brasil. E eu ali liderei na Igreja Batista em Barra do Imbuí durante muito tempo. E esse ano eu entreguei a liderança porque Deus me chamou. Na passagem, quando fala sobre Moisés, que Deus tirou ele diante
do Egito e ele chegou diante do Mar Vermelho, Moisés começou a orar e o Senhor respondeu para ele: por que oras? Mande o povo que marche. Então, hoje eu vejo que Deus fala isso para mim: olha, você precisa mandar que o povo marche, avance, né, para sair da nossa zona de conforto. Então, eu entreguei a liderança da igreja e hoje eu estou trabalhando como missionária em tempo integral, apoiada pela minha igreja e fazendo o que o Senhor mandou eu fazer, mandar o povo que marche. Né, que o povo precisa avançar, que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? E as pessoas falam: mas não foi muito difícil para você? E aí eu lembro de um ditado chinês que diz: Deus não pega leve. Não é muito difícil para você fazer essas viagens. Está aí o ano passado, tem algumas imagens aí. O ano passado, só em viagens aéreas, eu fiz 10 viagens em prol da missão, fora as viagens terrestres. Então, assim, as pessoas falam: não é muita responsabilidade para você? E aí eu lembro do ditado chinês que diz: Deus não pega leve com quem ele investiu pesado. Então, Deus tem me colocado alguns desafios, e dentre eles, essa imagem, eu estou em João Pessoa, fazendo um trabalho com pessoas com necessidades especiais. A gente fez um trabalho na praia com pessoas surdas, e ali nós tivemos surdos e cegos, né? Você é professora de Libras. Sim, eu sou formada em administração, fiz uma pós em planejamento empresarial, gestão e equipe, sou técnica em contabilidade, também sou formada em letras, português e literatura, e fiz uma pós em tradução e interpretação em Libras, uma pós em ensino de Libras e Braille EAD, uma pós em missiologia e um MBA em práticas e diversidades na inclusão. E aí Deus tem aberto portas para mim, e eu sempre orei e sonhei com o Quênia. E aí... Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando rapidinho de assunto, vamos voltar para o Quênia. A gente já vai para o Quênia. Sabe que você me falou que era formada em letras? Eu quero te perguntar um negócio que é uma coisa que me incomoda, né? Esse lance que tem agora, por exemplo, a pessoa chega em qualquer lugar: bom dia a todos e todas. Isso é redundância. E agora criaram um tal de todes. Você, como professora de letras, como é que você vê isso? Eu acho que isso não existe. Bom dia a todos. Não isso existe. está rolando aí agora. Você já tinha visto? Já. Eles estão querendo acrescentar isso na língua portuguesa. Não posso te responder com exatidão se já foi adicionado ao dicionário. Não foi. Mas eles querem fazer com que isso entre na língua portuguesa para poder justificar a postura de alguns que a gente ama, mas a gente sabe que é uma forma que eles querem se incluir. Inclusive, no meu ministério, que é surdos, existe agora surdos, surdas e surdes. Também criaram isso? Criaram Mas isso também. não existe, né? Os surdos e surdas é redundância. E surdos não existe, é idiotice. Eu acho isso. É uma forma que eles estão acrescentando, tentando acrescentar na língua portuguesa para justificar a sua escolha de vida, sua escolha de opção. Tá. Eu vejo dessa Mas forma. você, como professora de letras, você sabe que está errado, né? Não existe. É isso. Não existe esse termo. Não existe. Não existe esse termo. Tá. Agora vamos para o Quênia. Fala do Quênia. Então, o Quênia como eu falei, eu trabalhei ali na Igreja Batista em Barra do Imbuí 19 anos como liderança no Ministério de Missões. Aí depois eu trabalhei na liderança sozinha, e sempre ouvindo falar de muitos países, dobrando muita bandeira. E quando se falava do Quênia, o meu coração tinha um ardor diferente daquele povo. E aí eu conheci um
um casal de missionários e comecei a me relacionar com esse casal de missionários. A nossa igreja começou a apoiar esse casal de missionários. Depois começamos a apoiar outro casal de missionário. Aí em 2022, final de 2023, eu fui num evento. E nesse evento, o diretor de uma agência missionária chamada MIAF, Deus faz tudo no tempo certo. Eu ia subir de elevador, mas o trânsito de elevador estava muito grande. Eu falei, eu vou pela rampa, que eu consigo ir pela rampa, porque a minha motinha ocuparia muito espaço no elevador. E aí eu encontrei com ele no meio da rampa, e aí eu perguntei sobre o casal de missionários. Aí ele falou, mas de onde você conhece eles? Eu falei, a nossa igreja apoia eles, e eu tenho uma paixão pelo Quênia. Aí eu mostrei para ele o chaveiro da minha cadeira de rodas, da minha motinha, que é uma bandeira do Quênia. Eu falei, eu tenho uma paixão pelo Quênia. E aí ele falou, e por que você não vai para o Quênia? Eu falei, porque eu ainda não tive oportunidade. Aí ele olhou para mim e falou assim, se eu te falar que eu quero te levar para o Quênia? Aí eu falei, eu topo. Só que eu achei que era só a emoção ali do momento, né? E eu acho que, de repente, não sei, ele também achou. E aí eu voltei para casa, comecei a estudar um pouco mais sobre o Quênia. E aí ele falou, olha... E aí eles foram em busca das oportunidades. Aí não tinha trabalho específico da MIAF, que significa Missão no Interior da África, no Quênia. E hoje eu sou coordenadora do Departamento de Acessibilidade da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, que reúne mais de 110 organizações missionárias. Também sou coordenadora nacional do movimento Vocari, que é um movimento que trabalha conectando o jovem com a sua missão, na missão de Deus. E aí o diretor dessa agência começou a pesquisar e fizeram contato com o escritório no Quênia. Aí falaram, olha, surgiu uma oportunidade para você trabalhar aqui e iniciar um trabalho em umas escolas. E aí o desafio começou e eu aceitei o desafio. O desafio é aprender o inglês, né? Um dos desafios é aprender o inglês, captar o recurso e fazer a viagem sozinha, porque não é uma viagem que eu posso levar alguém, porque não é uma viagem barata. É óbvio que minha mãe se descabelou, é óbvio que algumas pessoas ficaram preocupadas, mas eu acredito que a minha vida aqui foi uma escola para me preparar para esse tipo de viagem. E aí, ali no Quênia, deu um nó na minha garganta quando a menina falou para mim, olha, Mônica, não vai ser só com crianças surdas que você vai trabalhar. São crianças com deficiências múltiplas. Aí eu falei, qual é o outro tipo de deficiência? Ela falou, são crianças surdas e com paralisia cerebral. Então eu entendi. Demorei um pouquinho, mas entendi por que Deus permitiu que eu tivesse tido a paralisia cerebral lá atrás. Porque hoje eu posso... Você sabe o que é? Sei o que é. Então lá eu vou trabalhar com crianças. Vai ser uma viagem de curto prazo para adaptação, tanto da língua quanto da cultura. É uma viagem que eu vou sozinha, com todo o apoio e amparo da organização, da igreja. Mas é um desafio, né? Aqui no Brasil, no quesito acessibilidade, barreiras arquitetônicas, preconceito já é muito grande. Eu imagino uma mulher solteira num continente africano deve ser mais difícil, mas eu até acho que preconceito você não vai sentir lá não, porque lá já é um país que sofre muito. Então, de repente, você não vai ter isso lá. Eu acho que você vai ter algumas dificuldades talvez de locomoção, dificuldade você vai com essa tua moto? Não, essa daí não tem condições de ir, não. Tá, eu ia falar disso. Porque eu vou ter que... Não, mas eu vou ter que levar. Ah, você vai levar? Vou ter que levar, mas eu vou ter que comprar outra. Até antes da viagem eu tenho que comprar outra, porque essa dali já está mais do que... Porque de repente você vai ter difícil carregar o motor da moto, essas coisas. Não, isso já está tudo resolvido. Já compraram o adaptador, já tem a casa lá onde eu vou ficar, vou morar sozinha lá também.
Já tenho o local, a escola onde eu vou trabalhar. A previsão é eu ir no início de setembro. Eu tenho algumas pessoas participando aqui. O Marcos Habib, sabe quem é? Marquinhos Habib. Sim, sim. Ele é um misto de evangélico, comunista e muçulmano. Né? Conheço. Ele é meio misturado nisso aí. Ele ainda não encontrou o caminho dele. Ele botou aqui Mônica, grande missionária. A Grécia Silveira mora lá no bairro de São Pedro. Bom dia, Eli, que testemunho gratificante. Meu amigo, meu irmãozinho João Amorim assistindo a gente. O Jones Vargas botou, bom dia, Hélio. Moniquinho é uma bênção. Eu sou da Igreja Batista da Barra do Imbuí, o Jones. Ele mora na rua A. Jonas. Aqui está Jones. Eu não sei se é Jonas. E ele até falou sobre o que eu falei aqui da língua. Ele botou aqui que você é uma bênção. É teu vizinho ali na Barra do Imbuí. Algumas pessoas participando, fora o pessoal da Missão Metodista que já te viu. A Gabi, que ontem à noite falou que gravou um podcast com você. Foi bom? Gravou? Ficou legal? Foi, fiquei bem nervosa também, mas eu ainda não assisti, porque sai uma semana depois, né? Deve estar saindo entre hoje e amanhã. Agora, é. Então é só você pegar o canal da Gabi. GabiCast, o canal dela, no e aí YouTube. Você pega o GabiCast, você vai ver a Mônica também dando uma entrevista. Bom, você está juntando dinheiro, pretende embarcar quando? Eu estou na captação do recurso da viagem, tanto para a viagem quanto para a minha vida, né? Porque agora eu vivo como missionária em tempo integral, então eu preciso da captação do recurso para a viagem, que fica num valor total de 22 mil. Graças a Deus eu já consegui uma boa parte. E para a captação da minha vida, né? Para manter a minha vida também, embora eu tenha a minha aposentadoria, mas gera muito custo, né? E surgiu esse imprevisto que eu não estava contando, que foi a minha motinha dar problema, que eu tenho duas. E as duas deram problema, uma na parte elétrica e aquela ali está parecendo um boneco do posto. Está toda balançando, mas eu ando com ela assim mesmo. Só que aqui, semana passada, eu fui ali no Amigão, e aí na porta do Amigão ela parou. E aqui, ela... Você chamou, Gilberto? Ok. Ali em frente ao Amigão ela parou. Aí eu posso ligar para o meu irmão, eu posso ligar para os diáconos lá da igreja, alguém me socorre. Mas lá no Quênia Você vai ligar, eles vão demorar a chegar. Você estiver lá, você ligar para o teu irmão, ele vai demorar a chegar. Então aí tem esse desafio também, né? Graças a Deus, uma parte do recurso da motinha também eu já consegui. E vamos orando a Deus, Deus vai levantando pessoas. Pois aí é que está a história, né? Você está indo para o Quênia, isso não apareceu assim de repente, isso é uma coisa programada, mas não é por você. Quem programou isso foi Deus, que programou te mandar para lá. Existe alguma razão que você só vai descobrir isso quando chegar lá, o que você foi fazer no Quênia, e você não vai estar sozinha. Quando você precisar de alguma coisa, é só você ligar que Deus vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Sim. Eu tenho certeza disso. Eu falo que vamos nós quatro. Eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos nós quatro. Eu ontem fui, a gente está no finalzinho do programa. Eu ontem fui no aniversário de um garoto, eu te mandei a foto aí, Gilberto. Um menino lá da Missão Metodista, meu dom, filho da Jaqueline. E esqueci o nome do pai dele, oh meu Deus. Ele é pastor também. Ai, deu um branco aqui agora. Véi, esquece das coisas. E esse menino, ele tem 10 anos. Tá? Ele é... O futuro dele é uma coisa... Esse menino é de Deus. Foi Deus que botou e falou, toma, tá aqui, a tua missão. Eu tenho uma foto com ele aí que eu fiz ontem, tá? E aí ele me chamou para o aniversário dele, fazendo 10 anos. E é uma daquelas pessoas, e você faz parte desse grupo, que Deus colocou no mundo para mudar alguma coisa, eu não sei o quê. Eu não sei o que esse menino vai fazer, e eu não sei o que você vai fazer. Agora, sozinha você não vai estar. Porque senão ele não te mandava para lá. Não. Senão ele não te botava no mundo. Não é fácil, ele sabe, ser pioneira em algumas coisas. Ser pioneira para lutar pelo mercado de trabalho. Ser pioneira para mostrar, olha, eu posso
Sim, eu quero ir sim com a minha cadeira dentro do cinema, porque é direito meu. Eu posso sim ter o direito desconto na passagem aérea para o meu acompanhante. Eu posso sim ter desconto e outras coisas, né? Sim, eu sou deficiente e eu assino. Sim, eu sou deficiente e eu sou vaidosa. Sim, eu sou deficiente e eu ando fedendo. São essas desmistificações que a gente precisa viver a cada dia. Não estou dizendo que eu sou a pioneira no Brasil, mas eu, hoje, assumindo o cargo que eu assumo no Brasil, como coordenadora de Departamento de Acessibilidade de organizações missionárias, é muito difícil. E, pelo que eles estão pesquisando, eu vou ser a primeira pessoa com deficiência física cadeirante que estarei indo para um campo transcultural, saindo do Brasil. Então, está sendo também uma experiência para a agência missionária, está sendo uma experiência nova para eles, uma experiência nova. Você, quando chegar lá, você vai causar, né? Isso aí, quando as crianças, os jovens, vê você chegando, está chegando no Brasil, você vai causar imediatamente. Sim, eu tive numa. Não precisa nem muito, né? Eu tive na Atini, uma tribo indígena, uma chácara indígena que tem em Brasília, onde eles trabalham combatendo o infanticídio, né? Por causa daquela cultura dos índios que nascem com alguma deficiência, eles sacrificam porque acham que é maldição. E aí eu tive lá, e aí eu dormi numa casa, e aí eu só saí de dentro da casa junto com a missionária. Quando os índios me viram, eles... Como assim? Um adulto deficiente? Porque eles não chegam a ver... Na cultura deles não tem isso. Porque a criança nasce, eles matam. Então, aquilo ali foi um momento muito especial. Porque eu pude falar para os deficientes que estavam ali e falar para os pais que eles podem acreditar nos seus filhos. Rapidamente, o nosso horário já está esgotado. Quantas operações você já fez? No corpo ou na coluna? Não, total. 17. 17. Você ainda vai passar por outra cirurgia? Há previsões de sim, porque eu tenho implantado o neuroestimulador medular e ele tem uma bateria que ele acaba. Quando a bateria acabar, eu vou precisar trocar esse aparelho. Se acabar, você não vai ficar parada no meio da rua, não? É quase isso. É quase isso. Começo a sentir dores horríveis. A bateria é na coluna? Fica implantado do lado direito da minha coluna e sobe os eletrodos, são 16 eletrodos, que mandam o estímulo para o cérebro. O primeiro que eu coloquei era recarregável, eu carregava na tomada. O segundo eu ganhei o carregador portátil. E esse agora eu me monitoro por um iPod via Bluetooth. Você se ligava na tomada? Era assim, você ficava sentado e ligava um fio lá na tomada? Sim, sim. Aí ficava descarregando? É uma fonte igual fonte de notebook. Eu ligava igual uma fonte do notebook. Aí eu botava lá e botava um cinto que grudava aqui na minha cintura e ligava na tomada. E ali eu ficava me carregando. Aí depois começou a falhar, eu comecei a cair com muita frequência. Aí chegou um período em que eu ficava 12 horas na tomada me carregando e 12 horas andando. 12 horas na tomada, 12 horas me carregando. Depois eu ganhei um carregador portátil. Aí eu podia me carregar andando na rua. Cheio de fio pendurado, mas podia, não precisava mais ficar em casa esperando carregar. E hoje eu já me monitoro por um iPod, que é via Bluetooth, que monitora dentro de mim e manda os estímulos para que eu tenha os movimentos dos membros inferiores. Por isso eu subo escada, por isso eu ando, com a minha dificuldade, mas eu não vejo dificuldade, assim. As pessoas na minha casa às vezes falam, deixa que eu subo com a bolsa de compra. Mas por que você não deixou que eu subisse com a bolsa de compra? Porque eu vou no mercado, faço a compra e subo com a bolsa de compra. Ela fez isso comigo. Eu fui na casa dela há umas 2 semanas atrás e eu não sei o que a gente estava carregando teu, né? Eu falei, vou te ajudar a subir. Ela falou, não. Você não queria era que eu fosse na tua casa, era isso. Não, eu estava... não, é porque eu estou acostumada, assim, às vezes, por exemplo, eu entro e aí eu me viro para fechar a porta. E as pessoas, por que tu não deixou eu fechar a porta? Mas é porque eu estou acostumada, mas isso tudo foi uma escola. Porque eu não sei como vai ser lá na África. Tudo isso é um preparo. Quantos anos você tem? 48. 48. Você é mais nova que as minhas filhas. Né? Então você está sendo um exemplo não só para elas, como para todo mundo.
Tá? Eu tenho um irmão que hoje é deficiente físico. Você está sendo um exemplo para ele. Ele também está lutando muito pela vida dele. Eu tenho um outro caso na família ainda mais grave. Enfim, eu acho que você é exemplo para esse mundo que a gente está vivendo hoje. Você é um exemplo para essas pessoas chatas que estão aí andando na rua. Essas pessoas que tudo se ofende, que tudo se magoa, para esse mundo que a gente está vivendo hoje, complicado, em que não pode isso, que não pode aquilo, que é assédio. Gente, eu vim de um mundo completamente diferente. A minha época de infância era correndo na rua, jogando bola debaixo de chuva. Meu pai e minha mãe não me levavam na escola. A gente ia, eu e meu irmão, e ele com asma, que naquela época era um negócio complicado. Estou falando de 60 anos atrás, 65 anos atrás. Então, eu vim de a minha vida, ela não foi fácil, tá? Mas também não foi difícil. Então, hoje a Mônica, para mim, aliás, esse bate-papo que a gente está fazendo, eu vou repetir esse programa, a Mônica hoje é um exemplo para o mundo, é um exemplo para o brasileiro e, acima de tudo, para essas mulheres chatas, teresopolitanas, que não estão fazendo nada da vida de útil. Mônica? Eu fui criada ali na Paineira também, jogando bandeirinha, jogando queimados, jogando futebol. Uma criança normal. Normal. Assim que comecei a andar. E lá na igreja foi um exemplo para você. João Amorim botou aqui, parabéns, irmão, que matéria linda. Sem palavras, dessa vez o coração fala. Ela é a prova de que a humanidade ainda tem jeito. Deus presente. É isso, é isso. Aqui, eu vou largar você sozinha aí, vou sair de cena, estou fechando. A foto ali é eu e Isaac ontem à noite. Pode mostrar aí a foto, o Isaac. Você conheceu o Isaac lá na igreja? Sim, ele é meu aluno. É teu aluno? Isso, ele é teu aluno de Libras. Ontem foi aniversário dele, né? Esse moleque é uma coisa, esse moleque tem... Ele é inteligentíssimo. Esse moleque vai longe espiritualmente, a gente chama ele de pastorzinho. Conheci. Eu e o pastorzinho ontem. Obrigado aí, Gilberto. Eu vou sair, Gilberto, e amanhã, 10 horas da madrugada, eu estou aqui. Tem reprise 4 horas e tem reprise meia-noite. Gilberto, essa hora aí eu vou repetir, mas depois a gente combina. Eu vou sair daqui, vou deixar a Mônica sozinha, que eu vou pedir para ela fazer uma oração por Teresópolis, pela região serrana. Eu sei que ela faz, por esse momento que a gente está vivendo. Mônica, se vira, fica sozinha. Eu quero que você ore pelo programa e por Teresópolis. Tchau. Fica com Deus aí. Deus abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade, quero dizer para você uma frase que eu sempre digo, que quem tem um porquê, vence qualquer como. Então, às vezes, a gente passa por algumas situações e colocamos os nossos comos que eu vou conseguir, mas a gente tem o porquê, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa manhã, que o Senhor venha usar a sua vida para a honra e glória dele também. Eu vou estar orando por você que está acompanhando a gente, por toda a equipe aqui. Senhor, neste momento, ó Deus, nós falamos mais uma vez contigo. Eu quero te glorificar, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem agido em nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque a tua graça e a tua misericórdia superabunde em nossas vidas todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para poder mostrar aquilo que o Senhor tem feito através do ministério no qual o Senhor tem me dado. Abençoe a vida do Hélio, abençoe a vida de toda a equipe que está trabalhando aqui nesse estúdio. Que aqui neste lugar, Senhor, pessoas venham ser despertadas para o interesse próprio, não, Senhor, mas para o interesse da comunidade de Teresópolis, da população de Teresópolis. Senhor, eu te peço por essa cidade, pela cidade de Petrópolis, por todas essas cidades que estão sofrendo, Senhor, com essa catástrofe, ó Deus, com essas chuvas, Senhor, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Abençoe essas famílias que estão desabrigadas. Abençoe, ó Deus, tudo aquilo que temos entregado em tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha agir em nossas vidas, assim como o Senhor já tem agido, nós pedimos que o Senhor permaneça. Louvamos e engrandecemos o teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém.